Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem aí nesse momento aí tão difícil e peculiar para o mundo inteiro, né? Eu me chamo Gabriel Soares, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui no Centro Universitário Campo Real. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como a modelagem eletrônica, né? Como a gente pode estar utilizando esse recurso virtual para a nossa prática projetual, né? Para estar fazendo essas simulações, né? Então, o objetivo da oficina hoje é estar mostrando um pouquinho de como é que é essa concepção de projeto que a gente está ensinando aqui no curso aqui da Campo Real. Então, a gente tem tanto técnicas de desenho, de como vai estar desenvolvendo essa prática manual, né? Porque tem um primeiro desafio que é tirar a ideia da cabeça e botar no papel. Então, a melhor maneira mesmo inicial é de desenho. Então, a gente tem aulas iniciais no primeiro período com desenho livre, tem desenho técnico no primeiro e no segundo período. Então, para fixar bem esse conteúdo, né? E depois de estar trabalhando bem à mão, a gente começa a estar introduzindo os softwares, né? Então, eu vou estar apresentando para vocês aqui que um projeto que a gente desenvolveu aqui para o curso, que o curso de arquitetura acabou recebendo um novo espaço nessa virada aí de semestre. Então, a nossa maquetaria, né, que é o local onde a gente está desenvolvendo as nossas maquetes, os nossos modelos, tem apresentações de trabalho, bancas de TCC, bancas de estágio. Então, mudou de local. Então, a gente estava num galpão, depois eu vou estar mostrando uma imagem aqui, e a gente recebeu esse novo espaço no meio do prédio, no segundo pavimento aqui do bloco novo, né, do bloco do Centro Tecnológico. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho de como é que foi esse processo de projeto. Então, pessoal, vou mostrar aqui um pouco desse processo de projeto aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo da Campo. Então, a gente tinha antes esse espaço, esse galpão, que é onde se sediava a nossa maquetaria, né, com essas mesas de granito para a gente poder fazer as maquetes, essas estantes expositivas, as luminárias, a tela de projeção. E a gente recebeu esse novo espaço aqui no coração do bloco novo, né, que é do Centro Tecnológico. Fica no segundo pavimento, espaço bem amplo, cercado de bastante salas. E como é que foi o nosso processo de projeto, né, que eu estava comentando com vocês? A gente primeiro faz o levantamento, tira as medidas desse novo espaço, tira as medidas do mobiliário que a gente vai estar reaproveitando e aí começa a fazer um estudo de como que vai ser esse layout, como é que vai ser essa divisão aqui dos espaços, né? E aqui é a planta mesmo, planta baixa, né? Que a gente mais está utilizando, que é onde acho que aparecem o mobiliário em si, né? Então, a gente tem a sala toda aqui, com as janelas aqui desse lado direito. O corredor de circulação está aqui do lado esquerdo, a gente tem duas portas, a gente tem aqui as mesas, onde vão estar sendo essas áreas de estudos. Tem os armários expositivos que a gente trouxe do galpão anterior, né? Deu uma reformada neles. Tem uns dois armários aqui com as amostras de arquitetura de interiores, madeira, tipo de gesso. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando para vocês. Um outro laboratório aqui dentro, um espaço para estar guardando os trabalhos que estão em correção. Aqui está a tela de projeção, né? E o que é interessante, então, depois que a gente faz aqueles desenhos à mão para definir como é que são os espaços, como é que estão essa circulação, esses locais de permanência, a gente vai para o software, está desenvolvendo essa planta baixa. E aí, depois de definido e aprovado a planta baixa, está certinho, a gente vai para o modelo eletrônico, que é o principal objetivo aqui dessa oficina, né? Que é estar mostrando como a gente pode utilizar esses recursos eletrônicos para estar simulando a realidade e ver se de fato vai ficar interessante o que foi proposto, né? Então, aqui tem uma imagem superior de como é que é vista de cima, né? Aqui tem essa outra câmera que aparece então as janelas para o lado externo da edificação. Aqui é o corredor internamente, né? A gente acabou modelando só esse espaço que não tinha necessidade de estar modelando, né? Fazendo essa maquete eletrônica do entorno. Aqui as portas de acesso, as mesas, as estantes de exposição, os laboratórios. Aqui algumas cenas, né? E percebam que isso aqui é o modelo eletrônico ainda cru. A gente ainda não deu um tratamento nele, né? E depois pode estar figurando. Tem algumas etapas nesse processo de projeto, né? Tanto de definir o projeto como também a graficação, né? Como é que vai ficar esse grafismo, né? Então,
Tem aqui mais essas duas cenas, essas imagens, né? Aqui tem um quadro de cortiça, onde a gente pode estar pendurando os trabalhos, colocando as maquetes físicas aqui para apresentação de trabalho. Nessa parte aqui da sala, né, a gente tem esse quadro verde, né, já quadriculado, para estar facilitando a utilização de giz. E temos também o projetor, né? Então, considerando esses espaços, as estantes expositoras, aqui os armários, então a gente vê como é que fica, como é que vai ficar na realidade, né? Porque uma coisa é a gente conseguir mudar antes de ser executado, né? Depois que executa, você tem que quebrar, aí tem mais gastos de recursos que não são interessantes, né? E aqui fechando com essa cena de como é que seria o quadro, essa vista dos alunos, né? E aqui então já mostrando como é que são essas imagens depois de tratadas, né? Então a gente percebe aqui a variação, né? No caso essa daqui é essa cena, então percebam que tem uma certa evolução, né? De uma cena para outra, né? Então isso aqui é o que a gente chama de renderização. A gente aplica os materiais de cada um desses elementos que aparecem aqui na cena para a gente estar vendo, né? Então no modelo eletrônico eu tinha tirado o teto para a gente conseguir ver internamente, né? Então a gente pode estar fazendo esses recursos gráficos para melhor compreender o espaço. E aqui mas já aparece, né? Os ventiladores, as luminárias, aqui as maquetes na estante de exposição. E agora, mostrada essa parte aqui eletrônica, vamos dar um pulo na maquetaria, né, ver como é que está ficando esse espaço. Bom, pessoal, então, depois de vermos como foi essa modelagem em 3D, fazer essa simulação de como ficaria, vamos estar mostrando aqui esse espaço dessa quase finalizado, né? Então, aqui a gente tem as nossas amostras de catálogo, né? Então, aqui tem de madeira, piso, tem tecido, forro, então tem vários materiais focados mais para a arquitetura de interiores, né? De como é que tem. Então, para ver como é que funciona cada um dos materiais, para a gente estar especificando nos nossos projetos. E aqui a gente tem mais esse espaço como a gente estava vendo na maquete eletrônica, né? Então, as mesas aqui para a gente estar utilizando estilete sem se preocupar. E aqui eu separei duas maquetes físicas, né? Porque a gente estava mostrando o objetivo principal dessa oficina é a maquete eletrônica, né? Essa virtualização de como a gente pode usar esse elemento de software, da informática, desses avanços tecnológicos a nosso favor para ver como é que vai ficar o projeto. Mas a gente também desenvolve maquetes físicas. Então, a gente começa, aqui no caso é o mesmo terreno, só que a gente começa com estudos menores, né, para ver como é que vai ficar essa plástica, como é que vai ficar essa volumetria, esses setores, toda a arquitetura envolvida. E aí, conforme a gente vai desenvolvendo o projeto, a gente começa a pegar e ampliar essas escalas, né, para ver como que vai estar configurando nesse espaço. Aqui é mais para estar ilustrando. Então, ali, como a gente tinha comentado, tem um quadro de cortiça para estar fixando os trabalhos e fazendo as apresentações dos mesmos. Ali o nosso quadro, onde tem a tela de projeção, onde a gente pode estar utilizando giz para estar mostrando como é que funcionam, tirando as principais dúvidas, né? As nossas luminárias estão aqui a uns 2 metros de altura, caso a gente precise estar mudando essas mesas de lugares, né, para ter esse espaço assim mais versátil, tá mudando para uma banca de trabalho de conclusão de curso ou algum outro tipo de apresentação, né, tornar o espaço mais flexível, né, mais mutável. E as luminárias foram todas pensadas para terem esse foco principal no espaço de trabalho, né, para a gente não estar fazendo sombra com a nossa cabeça no papel ou na maquete que a gente esteja desenvolvendo. E aqui a gente tem as estantes, lembrando que essas estantes elas foram reaproveitadas da antiga maquetaria, né, do galpão que a gente tinha, então foi feita uma breve reforma nelas e já foi inserido aqui. E a gente está precisando agora completar essas prateleiras com os trabalhos.
Então, a ideia da oficina era mais ou menos essa, está mostrando como essa maquete eletrônica, como essa virtualização, essas novas tecnologias podem auxiliar bastante a concepção projetual de arquitetura, né, e do urbanismo também, que acaba ficando um pouquinho de lado, né, de pensamento das cidades, né, mas de fazer essa simulação, porque é melhor a gente ver como que ficaria antes de construir, porque isso é economia financeira e também dos recursos que a gente tem, né, dos materiais. A gente tem que pensar aí nas futuras gerações, né, que os nossos bisnetos tenham as mesmas possibilidades que a gente tem hoje em dia. Bom, espero ter contribuído um pouquinho aí para apresentar um pouquinho como é que é essa dinâmica de processo, essa concepção projetual aqui, utilizando esses softwares eletrônicos, para estar explicando um pouquinho mais de como é que é o curso. E quem tiver mais curiosidade, pode entrar em contato com a gente e até mais!